Mateus capítulo 22, do versículo 35, se eu não me engano, até o 39 ali, o Jesus Cristo está ensinando os religiosos ali o que é o verdadeiro mandamento. E ele vai resumir. O maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. E aí isso me reflete, me reporta dentro do contexto em que estamos vivendo. O Brasil acordou. Estamos aí como voz do povo reivindicando um posicionamento a nosso respeito para ter mais respeito à nossa democracia e à nossa liberdade de expressão. Isso é muito bom. Mas infelizmente a minha pergunta fica: a voz que protesta contra o ministro e protesta contra a política ou protesta contra qualquer tipo de partido, essa voz ela protesta dentro de mim quando eu na verdade não sou diferente daqueles que estão no poder. A pergunta é: o que eu faria se eu estivesse no poder? O que eu faria se eu estivesse no lugar do presidente? O que eu faria se eu estivesse no lugar do ministro? É muito difícil dizer, são muito poder, né, nas minhas mãos. Como lidar com isso? Né? Qual o conceito e o tipo de ideologia que eu tenho para poder lidar com essa situação? Porque se eu sou um tipo de pessoa que eu trato os outros por aquilo que ele tem e não por aquilo que ele é, eu não me faço diferente dessas corrupções políticas. Se eu trato alguém por ela ter um bom carro, um bom estado financeiro, com diferença àquele que está perto de mim e que não tem as condições financeiras o que eu esperava que tivesse, se eu fizer diferença de tratamento a essas pessoas, eu não sou diferente de um político corrupto. Essa corrupção ela está correndo dentro de mim e eu estou reivindicando algo, estou passando então para o lado da hipocrisia. A hipocrisia é manifestar aquilo que eu não sou, é não ser congruente com aquilo que eu reivindico, é não ser congruente com aquilo que eu acho que deve ser e que eu demonstro que deve ser. A hipocrisia é uma farsa, né? A hipocrisia esconde uma verdade. Então, primeiro é necessário que essa voz de manifestação a qual aclamamos no Brasil e direcionamos aos nossos direitos, essa voz venha também gritar bem alto dentro dos nossos corações, de cada um individualmente. E a pergunta é, mais uma vez, o que eu faria, né, no lugar do outro que está com o poder? Porque eu, sem ter o poder, e às vezes sendo uma pessoa de uma renda baixa, ou de um posicionamento de um nível humilde, muitas das vezes eu trato o meu semelhante por aquilo que ele tem e não por aquilo que ele é. Às vezes eu trato alguém que não tem um bom carro de uma forma diferente daquele que tem um bom carro. Às vezes eu trato alguém que tem um bom cargo de uma forma diferente daquele que não tem um bom cargo. Então, isso ela reflete muito na nossa sociedade, nossa cultura brasileira. Nós temos que acabar com essa diferenciação e entender que somos um mundo de pessoas e todos nós temos valor, todos nós temos uma base, uma estrutura, todos nós temos um posicionamento e todos nós devemos então entender que o ser humano ele tem valor e ele é amado por Deus e deve ser amado então por mim e por todos aqueles que o cercam. Eu não posso tratar a pessoa com diferenciação por aquilo que ela tem ou por aquilo que ela possa ter, né? Ou o posicionamento dela. Eu devo amar a todas as pessoas como eu quero ser amado. Será que quando alguém corta a fila de um banco na minha frente, eu me amo tanto ao ponto de me sentir mal com aquilo, me reivindicar? Então, se eu me amo e não acho legal eu ser prejudicado, então eu também não posso prejudicar o meu próximo, porque ele também se ama, né? E eu me amo, então eu não desejo fazer para o meu próximo aquilo que eu não desejo que faça para mim. Então nós temos que ter um pensamento direcionado no que eu faria, né? Se eu estivesse dentro do poder. O que eu faria, mesmo reivindicando um posicionamento, em uma manifestação, ou falando qualquer coisa contra o poder, contra os políticos corruptos, e como eu seria dentro desse posicionamento de poder? Seria diferente deles? Porque se eu estou manifestando, e se eu estou fazendo protesto, e se eu estou pedindo, e se eu saio pelas ruas, ou para falar qualquer coisa, reivindicando uma honestidade política, eu tenho que entender que essa honestidade deve começar em mim. Ame o teu próximo como a ti mesmo, e assim seremos bem-sucedidos. Né? Feliz o país, né? A nação
cujo Senhor é Deus. Que Deus abençoe a todos. Em uma paz do Senhor Jesus Cristo.